Olá, seja bem-vindo. Hoje vamos falar de transição planetária, era de Aquário. Eu sei que muito vem sendo dito a respeito, da transição planetária, da era de Aquário, todas essas energias, todos esses influxos energéticos aí que tomam conta então desse momento atual. E por isso eu trouxe para vocês aqui alguns detalhes a respeito disso, de como nós estamos vivenciando essa experiência aí que está sendo implementada, de maneira energética já há algum tempo. Eu sou o Thiago Baruch, seja bem-vindo ao canal. Peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário também. Escreve o que você achou do vídeo, se você gostou, se você não gostou. E deixa aí uma pergunta se quiser também. Se quiser deixar uma crítica, fica à vontade. Sou totalmente aberto aí para os comentários. E eu vou falar para vocês então a respeito da era de Aquário, a transição planetária. A gente começa a falar da era de Aquário. É bem interessante que essa mudança de era, então saindo da era de Peixes, entrando na era de Aquário, surgem as mesmas perguntas e surgem também os mesmos comentários a respeito de que maneira a gente consegue agir com essas energias, de que forma a gente consegue se comportar. Parece aquela coisa do princípio dos tempos, então, os tempos ocidentais, que eu digo, os tempos bíblicos, que aí a gente volta um pouquinho lá atrás e começa. Quem é a gente de fato? Parece que a gente não se conhece, parece que a gente está num aprendizado, que a gente já está meio automatizado nesse dia a dia que nós vivemos, Então, simplesmente, a gente começa o quê? Seguir os passos conforme a tradição da sociedade em que nós estamos. Então, a gente começa o quê? Seguir aqueles passos de estudar, de trabalhar, procurar um trabalho, ou ter aquela formação que já era tradicional da família. Hoje, lógico, a gente está um pouquinho mais solto nesse sentido, então a gente já consegue, quero escolher tal profissão, mas parece que a gente está ainda meio engessado, meio enraizado nas tradições, por mais que nós estamos nos liberando, nos últimos anos agora. Quando eu digo nos últimos anos, é nos últimos 20 anos, na verdade, porque até então, até o começo aí dos anos 2000, tinha uma sociedade muito engessada, então a gente começa a procurar, de fato, essa questão de ter o livre-arbítrio, conseguir agir de fato nós mesmos, senão a gente fica fazendo as mesmas coisas só por fazer, então a gente fica, quem é a gente de verdade, a gente começa a se perguntar por que a gente faz determinada coisa e faz novamente aquela coisa, parece que a gente fica meio perdido, a gente fica vivendo, assim, normalmente nos caminhos que foram colocados sempre para a gente, isso é verdade, então são caminhos que foram, parece que colocados, a gente tem que seguir aquilo, por mais que a gente tenha o livre-arbítrio de escolha, uma escolha já manifestada em cima do que? De opções que já foram pré-determinadas. Quando a gente chega então nessa era de Aquário, na verdade, como uma era mais mental, que traz muita tecnologia, avanços tecnológicos, e aí a gente está vendo, lógico, esse avançar tecnológico com uma velocidade incrível, bem interessante ver como a gente avança, rapidamente, todas as questões aí, principalmente em termos de celulares, hoje os smartphones, essa questão também da exploração espacial, tudo está muito rápido, a era de Aquário traz isso, traz essas energias todas, mas aí a gente volta um pouco para pensar também, a gente está trazendo tanta coisa ao mesmo tempo e tanta dualidade, tanto conflito, parece que está existindo tudo ao mesmo tempo, que está trazendo liberdade, nós estamos trazendo avanços tecnológicos, e ao mesmo tempo toda essa energia carregada a gente acaba trazendo muitos conflitos. Parece que temos dois lados aí brigando sempre, uma polaridade imensa em vários temas, não num único tema só, seja a política, seja outros temas sociais aí, parece que as polarizações aí estão acontecendo de uma forma muito chocante. E aí eu faço uma reflexão para voltar um pouquinho lá atrás e começar a pensar a respeito de onde a gente veio então. Até eu cito o Bhagavad Gita, o Bhagavad Gita, na verdade, ele já trazia essa concepção do pensamento. Então, a gente ter a mente e o coração livre, então, para operar aquilo que a gente está Está trazendo para a gente mesmo, A gente está recebendo por meio de intuição, por meio de aprendizado, a gente conseguiu o quê? Na verdade, operar com o coração. Então, operar com a boa vontade, do amor para com os outros. E a gente acabou meio que esquecendo tudo isso daí. Lógico, é um poema épico, o Bhagavad Gita, então a gente fala a respeito dele, lógico, mas ele traz ensinamentos profundos. A gente pode até voltar lá atrás e falar a respeito também
por exemplo, dos 10 mandamentos, né? Então, os 10 mandamentos, né, o decálogo, né, quando veio os 10 mandamentos, será que a gente está seguindo aquilo? São coisas básicas, na verdade, de convívio em sociedade. A gente vê, às vezes, porque muitas pessoas, ainda hoje, não conseguindo seguir esse básico, né? Na verdade, estão lá 10 mandamentos, óbvio, né? Não é para você seguir tudo à risca, não estou dizendo para você ficar um quadradinho, né? Você ser formatado dentro de uma opinião, mas aí o quê? Lá atrás trazia exatamente isso, trazia um pouquinho de limite do bom senso. Às vezes não se tinha o quê? O discernimento total para a gente conseguir, de fato, pensar nessas coisas, né? De como seguir padrões sociais, aí, normas de conduta em que todo mundo ficaria bem, todo mundo viveria bem, até chegarmos hoje onde nós estamos, aí, numa democracia, né? Então, a maioria de nós hoje vive numa democracia, por mais que tenha aí alguns ruídos, né, nas comunicações dentro dessa democracia. A democracia é exatamente isso. Por mais que uns falam, outros falam também, às vezes acontece alguns incidentes aí, né, dentro dessa democracia, mas o importante é ter esse debate, essa troca de ideias sempre. E aí quando eu paro para pensar nisso que tantos ensinamentos foram deixados, né? E hoje a gente tem um desprendimento da religião muito grande, mas a religião, bem ou mal, ela trouxe muita coisa interessante que a gente pode seguir e outras coisas que a gente pode deixar de lado, que a gente vê que são o quê? São tradições, né? De uma época que talvez fosse um pouco mais enraizado, alguns costumes aí que a gente hoje não, na verdade, não tem uma familiaridade e nem aceita também, porque traz questões, né, preconceituosas e tudo mais, então é melhor a gente deixar de lado e conseguir o quê? Evoluir, que é isso que a gente está buscando agora nessa transição planetária, nesse instante que a gente está vivendo, entrando na era de Aquário, trazendo todos esses influxos aí de tecnologias, né, novas, esse avanço todo que nós estamos presenciando. E aí eu falo uma coisa bem interessante. Por exemplo, eu gosto de falar bastante da ressonância Schumann, né, que é exatamente o quê? É a vibração da Terra, né, 7,83 Hz, então, que a Terra ela fica pulsando, então, eletromagneticamente ela fica pulsando. Então, esse 7,83, né, eu faço umas correlações. Às vezes as pessoas não entendem e falam, ah, tá, então ela pulsa, nosso coração pulsa nesses mesmos hertz também, olha que interessante. Então, a Terra, então Gaia, né, a Terra, então a mãe Gaia, a mãe Terra, ela vibra então nesses 7,83 Hz, o nosso coração também vibra nesses 7,83 Hz. Eu consigo fazer um novo paralelo interessante. Os antigos rishis indianos, né, então aqueles rishis indianos que meditavam, o som do Om, né, que seria o quê? O som, né, do universo. Aí você fala, esse som, na verdade, ele vibra exatamente em 7,8. Olha que coincidência, ele está vibrando, na verdade, o som do planeta. Então ele está conseguindo meditar, né, com o Om, fazendo a meditação Om, e aí ele traz para si todo esse conhecimento que é de tudo que está aqui, ao mesmo tempo vibrando as suas frequências diferentes, né, dentro desse planeta. Então os rishis indianos eles tinham bastante conhecimento a respeito das energias. Olha que interessante, mesmo sem conhecer, na verdade, quando a gente trata agora, a gente está falando então de frequência, né, que eu estou falando que é 7,83 Hz, a ressonância Schumann, eles já trabalhavam com isso, mesmo sem conhecer esse numeral, na verdade, né, esse índice, então, frequencial que eu estou dizendo para vocês, eles não conheciam, eles apenas sentiam essa energia e conseguiam trabalhar, então, essa harmonização energética com o planeta no meio que eles estão. Olha que interessante, então, isso daí. Como é que eles conseguiam fazer? Por isso que eu falo, a Era de Aquário não é só esse avanço tecnológico, mas a gente conseguir trazer também todas as tecnologias, né, quando eu falo as tecnologias esotéricas, que na verdade, a gente fala esotérico, né, parece que é uma coisa muito mística, não tem nada de místico, a gente está trazendo ensinamentos, que na verdade a gente só não tinha dado uma roupagem, né, mais tecnológica, uma roupagem de fato científica, para falar que é o caso desses rishis, então, que o som do Om, então, é o 7,8, né, parecido com a ressonância Schumann, que a ressonância Schumann foi medida. Mas como é que eles sabiam, então, como acessar essa energia? É isso que eu estou falando. Eles já traziam essa tecnologia, então. Por isso que eu falo, não tem nada de místico, não tem nada de esotérico, mas eu falo quando trazer essa tecnologia esotérica, então, lá de trás, o quê? Para os dias atuais, para a gente conseguir usar. A gente foi abandonando muita coisa, achando que de fato era conto de fada,
né, que a gente está tratando só de misticismo. Na verdade, não, a gente tem que entrar em contato com isso. A física quântica, hoje, ela consegue entrar em contato, então, com essas verdades que eram vistas muito mal antigamente, levavam até para a fogueira na Inquisição. Olha que loucura, então, antigamente, como a gente veio aprendendo, né, graças a Deus, nesses últimos tempos, a gente conseguiu entender. A gente está trazendo essas tecnologias agora para nós, e lógico, né, tudo tem valores, né, de emanações energéticas e frequenciais. Eu trabalho muito com radiestesia radiônica, então eu presencio isso no dia a dia. Então, cada onda de forma, né, quando eu falo onda de forma, eu formo os símbolos, né, aqueles símbolos cabalísticos, né, os símbolos da Umbanda, os símbolos dos hindus, os símbolos chineses. Então, cada linha que forma aqueles símbolos tem uma emanação frequencial específica, e quando eles estão reunidos, aí forma uma emanação frequencial sozinha, né, quer dizer, inteira, que aí você consegue ativar essa emanação frequencial e trabalhar com essa energia. Por isso que eu acho que a gente tem que trazer, de fato, essa tecnologia, não só criar novas tecnologias, como é o caso agora dessa era de aquário que é pulsando, vibrando forte, né, nesse início dela, mas também trazer essas tecnologias passadas, que são tecnologias de fato que a gente pode acessar assim e começar a ter essa troca energética. Lógico que a gente passou muita coisa e parece que não serviu de nada, por quê? Quando a gente conta a história do judaísmo, por exemplo, né, as letras também hebraicas, que cada uma tem um valor numérico, eles traziam a gematria, né, a matemática sagrada, então eles traziam um compêndio esotérico, vamos dizer dessa forma, um compêndio mágico muito grande, então, de como utilizar essas energias e como fazer essas ativações. Tudo foi sendo meio que apagado, meio esquecido, né? Os próprios judeus, né, foram, assim, tentaram calar eles durante muito tempo, aí, durante vários momentos, né, da nossa história aí recente, nesses 2000 anos aí que a gente presencia. Infelizmente, né, foi muito chato tudo isso que aconteceu com ele, lógico, eu lamento muito, né, por todos os acontecimentos de sofrimento, ninguém quer isso, mas eles conseguiram o quê? Sobreviver à tradição deles, isso é muito bonito, né, sobreviver à cabala, então eles trouxeram uma cabala, que é essa ferramenta magnífica, energética, que a gente consegue trabalhar, então, com todos esses padrões de emanações energéticas, né, e traz de muito antigamente também todo esse conhecimento, é mais de 2000 anos, então muitos símbolos da Cabala que eles conseguiram trazer até hoje. Essa questão das letras também hebraicas, né? Lógico, aí veio o cristianismo na sequência, né? Pegou, como eu estava falando, os 10 mandamentos, pegou os 10 mandamentos, deu uma nova roupagem também aos 10 mandamentos, né? Para ficar na religião católica, né? No cristianismo, né? Quando começou então o cristianismo. E lógico, a questão do cristianismo, o que acontece? Quando a igreja ela foi, na verdade, vindo, né, cada vez mais para a nossa época recente, no decorrer dos anos, houveram exatamente o quê? 21 concílios vaticanos. A gente fala esses concílios, o que aconteceram com esses concílios, né, da igreja? Foram dogmatizando todo esse conhecimento foi sendo perdido, então, esse conhecimento esotérico, magístico, energético, ele foi sendo perdido dentro da igreja também. A igreja é muito conhecida de nós hoje, por isso que eu estou falando da igreja. E lógico, a Cabala ela ainda veio com muita força. Por isso que eu falo, a gente tem que aproveitar tudo isso que veio. Eu gosto de falar muito da Cabala porque ela traz, na verdade, né, sempre correlações dentro dela mesma, então a gente consegue entender muita coisa. Eu gosto de falar das letras hebraicas, elas trazem um valor em si. Quando eu falo muito da árvore da vida da Cabala, que eu gosto de falar aqui nos vídeos, né, da árvore da vida da Cabala, que são 10 sefirotes, e cada uma representa uma virtude, cada uma representa uma energia, e a gente vem normalmente quer trabalhar uma dessas virtudes, que seria uma emoção, um sentimento, então, nessa encarnação, né, na samsara evolutiva que nós estamos vivendo, a gente vem trabalhar exatamente aquilo que talvez a gente não fez a lição de casa muito bem nas outras vidas, vamos colocar dessa forma. A gente vem trabalhar aquela virtude específica. E as sefirotes, elas têm, né, os 22 caminhos entre elas, né, na árvore da vida, e esses 22 caminhos são os arcanos maiores do tarô, que eu já disse em alguns vídeos também, né, que são os 22 arcanos maiores, então, do tarô de Marsella. E a gente trabalha, então, essas energias também para entender o que cada caminho entre essas sefirotes quer dizer. E as letras, elas vêm acompanhando também cada um desses caminhos. Então, as letras hebraicas acompanham cada um desses caminhos, também trazendo um valor energético, então, para cada conjunto, então, de sefirotes que está fazendo uma dupla, né, uma troca energética por esse caminho, representado por um arcano maior,
e trazendo uma letra hebraica, exprimindo um valor então. Vou falar, na verdade, só de uma letra hebraica, então, para a gente ter essa compreensão, que seria o beit, né? O beit seria o valor número 2, então, né? De valor número 2, e traria que carta? Traria a carta do mago, então, que seria a primeira carta do tarô, né? Mas ele é o valor 2 já, então seria a segunda letra do alfabeto hebraico, o beit. Tem o Aleph primeiro, depois vem o beit. O beit ele tem, então, já essa correlação direta com a carta do mago, e depois ele também tem uma correlação direta com o quê? Com Arcanjo Miguel. E além de Arcanjo Miguel, ele faz outra correlação com uma Sefirot. Ele faz a correlação com a Sefirot Hokmah, que é justamente que segunda Sefirot da árvore da vida da Cabala, que recebe os influxos da primeira Sefirah, que é ter a coroa, né? Que traz toda a energia, quer dizer, ela traz toda a luz, então, do Ensof Or, né? Do criado em criado. E aí Hokmah, ele trabalha, então, todas essas energias que eu falei com essa letra. Olha que interessante, então, desse paralelo energético, a gente consegue entender que tudo está na mesma frequência energética, a mesma coisa que eu acabei de falar para vocês da ressonância Schumann, né, que é a ressonância da Terra, em 7,83, e os rishis indianos, né, usavam na meditação o Om, né, o som universal, então, que na verdade é 7,8. Então, tudo tem uma correlação direta, nada é uma coincidência, não existe coincidências na Terra, a gente acha que tem, mas não tem, nada é por acaso também, e tudo tem uma frequência específica, energética, sendo trabalhada ao mesmo tempo. Por isso que agora nessa era de Aquário, gosto muito agora desses assuntos que estão vindo com tudo da era de Aquário, o pessoal fala da transição planetária, lógico, a gente traz um pouco do espiritismo para apoiar exatamente aquilo que nós estamos falando nesse exato momento, né? Da transição planetária, então a era de Aquário aí forte, né, com seus influxos tecnológicos, como eu falei para vocês, mas não só o quê? Das novas tecnologias, trazendo toda essa tecnologia que já foi incorporada, né, por nós lá, assim, sobre diversos povos, né, que já pisaram na Terra e vieram trazendo todo esse conhecimento. No caso do calendário maia também, né, o Tzolk'in que eles trouxeram, que tinha até uma tabela de luas, né, então dependendo da lua, dependendo do dia no calendário, você se alimentava com um determinado tipo de alimento, né, com uma proteína, com carboidrato, eles já tinham toda essa noção. Por quê? Porque é que nem as horas mais ou menos astrológicas, né? Quando a gente pega a astrologia, então a hora é mais propícia daquele planeta, né? No dia, então é determinada hora. Da mesma forma funcionava o calendário maia e o Tzolk'in também funciona da mesma forma, trazendo então essa energia daquele alimento para você se alimentar naquele dia. Estaria mais propício, faria bem para você. E a sua energia também estaria o quê? Na mesma frequência daquele alimento. Então, é uma coisa muito exata, eles já tinham todo esse conhecimento, e não é à toa, né? Eles traziam junto também o quê? A energia da Lua, né? A Lua controla praticamente tudo aqui, a questão da gestação nas mulheres, né? Controla as marés, o crescimento das plantações. Então, realmente, a energia da Lua não é brincadeira, ela de fato, ela traz influxos energéticos aí que dominam, né, e magnetizam a Terra como um todo. Ela controla todas as marés, então cada lua vai trazer um tipo de energia, e com isso, lógico, a gente tem que aprender e entender que aquele alimento também, em determinada época, ele está sendo influenciado magneticamente por essa energia lunar. A gente tem que ter essa compreensão total. Por que então lá atrás os maias utilizavam, né, o Tzolk'in, e conseguiam fazer essa correlação bacana, sempre com 28 dias, né? O mês deles, né? Sempre funcionava assim, 13 luas, né? De 28 dias que eles contavam o calendário deles. Não o nosso ano hoje do calendário gregoriano, que a gente adaptou o nosso calendário por causa do Império Romano, né? E todo mundo acabou caindo, né? Na verdade, vamos dizer assim, nessa mentira de calendário que não existe, na verdade, é só um absurdo, né? Cada mês tem determinado número de dias, quer dizer, aí tiraram os dias de fevereiro, aí ficou julho, né, agosto com 31 dias, os dois na sequência, e o nosso calendário aí da Lua, né, então cada fase da Lua tendo 7 dias, né, então são 4 fases, 7 dias, 28 dias. Aí eu pergunto para vocês, então será mesmo? Então acho que os maias estavam certos, né, contando então o calendário pelo calendário lunar, eles já tinham esse conhecimento, eles eram muito inteligentes, sabiam exatamente dessa influência direta que a Lua exercia sobre nós, não só sobre a questão da gestação, né,
quando falam em lua cheia, né, tem muitos partos, né? Então, lógico, é o magnetismo aqui que influencia diretamente a gente. Tem a ressonância Schumann, né, que é de fato é o pulso eletromagnético da Terra, né? Então essa energia e o nosso coração pulsando na mesma frequência, tudo está correlacionado. Então nós enxergamos isso lá de trás, nós os esotéricos, né? Eu gosto de falar assim, os esotéricos enxergam de fato toda essa tecnologia aí que foi utilizada, nós deixamos de utilizar toda essa tecnologia, toda essa malha de conhecimento fantástica, e aí ficou meio perdido, ficou meio espaçado, né? Um pedacinho aqui, um pedacinho ali, de todo esse conhecimento, e muita gente hoje, muita gente séria, trazendo à tona novamente aí, todo esse compêndio aí de informações importantes para a gente conseguir trazer para a nossa vida novamente todas essas energias para o dia a dia. Por isso que eu gosto de trabalhar muito, né, com a radiestesia e com a radiônica, que a gente consegue ativar, né, de forma eletromagnética aí, várias energias e trabalhar também o quê? Com a cabala, né? A gente consegue com a radiônica trabalhar com a cabala. A radiônica ela é a solução energética do desequilíbrio, né? Então a pessoa chega desequilibrada energeticamente, a gente já tem essa compreensão, né, das emoções, por exemplo, que a emoção, quando ela está meio desequilibrada, a pessoa não está bem, está chateada, está em luto, essa emoção ela gera uma frequência um pouquinho mais baixa do que o normal, então essa frequência um pouco mais baixa acontece. Com o passar do tempo, ela pode gerar o que? A psicossoma. E a pessoa fica, às vezes, com um transtorno aí psicológico, né? Fica chateada há muito tempo, entra numa depressão, e a pessoa vai ter que tomar um remédio, às vezes vai partir para a alopatia para tratar e ter aquela solução, que é daquela psicossoma que foi gerada. Ou muito nervoso, vai gerar uma gastrite, né? Vai gerar uma enxaqueca e por aí vai. Então, os nossos órgãos, eles refletem energeticamente tudo isso, eles refletem no dupletério, né? Que é o nosso primeiro corpo energético depois do corpo físico. Então, os órgãos, eles refletem no dupletério essa frequência que cada um deles, né? Cada órgão específico tem. Eles têm esse reflexo aqui. E os chakras, eles fazem exatamente o quê? Esse equilíbrio energético entre os órgãos, né, que estão vibrando essa energia então no dupletério, e os chakras também estão vibrando aqui no dupletério. Então quando você recebe uma carga emocional, vem direto aqui para o seu plexo solar, né, ele que vai trabalhar as emoções, então ele trabalha a emoção, aquele friozinho na barriga que eu gosto de falar, né, você vai, por exemplo, um parque de diversões, aí você está descendo uma montanha russa, aí você aquele frio na barriga, né? Ou quando você está começando a namorar, eu gosto de falar muito desse exemplo, que é bem interessante, a gente começando a namorar, encontrar a pessoa lá, né, que você está gostando, está começando um relacionamento, dá aquele friozinho na barriga, aquele nervosinho rápido, exatamente isso. Você está o que? Movimentando a energia do seu plexo solar. E aí quando está bem desequilibrado, por isso que eu falo, ele está muito desequilibrado, acaba gerando essa psicossoma e acaba vindo para o corpo físico, né? Esse desequilíbrio energético. E com a radiônica, que eu gosto, eu sempre falo para vocês, gosto muito de trabalhar com a radiônica, aí ele traz esse equilíbrio novamente para o corpo da pessoa, a gente consegue fazer esse reequilíbrio, né, dos chakras, deixando todos alinhados, faz o alinhamento energético deles, e aí fica tudo perfeito, fica tudo equilibradinho. Outro exemplo que eu gosto de dar, referente a essas mesmas energias frequenciais que nós estamos falando, por exemplo, está falando então do som do OM, que é 7,8 Hz. Quando a gente chega em 40 Hz, que eu gosto de falar bastante, lógico, 10, 12 Hz, né, são um padrão de meditação que a gente pode ter. A pessoa está meditando, ela sobe um pouquinho esse padrão normal da ressonância Schumann, né, então ela passa um pouquinho, quase 5 pontos acima, ela está em meditação. Quando ela chega em 40 Hz, aí seria o que? Ela tem aquele conhecimento, porque ela recebe uma intuição, parece que ela está recebendo vários conhecimentos de uma vez. Então é bem interessante falar dessa frequência, então 40 Hz, aqui na cabeça ela está trabalhando muito essas energias, então na verdade o chakra frontal dessa pessoa está muito aberto e ela está recebendo muitos influxos aí, né, energéticos, porque ela começa a receber muito conhecimento. Ela fala, puta, tive uma ideia de novo, parece que é tanta ideia que ela está tendo uma vez, na verdade ela está conectada um pouquinho mais alto nessa frequência mental. E o cérebro também, as sinapses, elas funcionam, né, por meio de impulsos elétricos, impulsos eletromagnéticos. Então, as sinapses no cérebro, os seus pensamentos, são todos de forma elétrica que são produzidos, e não é à toa que você recebe também de forma elétrica, né, eletromagnética, né, conforme o padrão da Terra também se está recebendo aí essas intuições, essas ideias aí novas, pela essa frequência, né, vibracional mais alta que você está
na verdade, emanando, né? E você acaba se conectando, porque tudo é semelhança energética, então você está se conectando. Por isso que quando eu falo da era de Aquário, na verdade, as pessoas estão trazendo, na verdade, parece que só predileções. Ah, vai acontecer tal coisa, né? Que nem o Espiritismo, que eu te falei que a gente debruça bastante em cima do Espiritismo para falar a respeito da era de Aquário e da transição planetária. A gente fala que a gente está em provas e expiações no momento, né, segundo o Espiritismo, a gente está partindo para um plano agora, né, num planeta em regeneração. Conforme o Chico Xavier, né, respeitadíssimo, eu realmente gostava muito dele, os livros incríveis, né, a história que ele deixou, o seu legado é muito importante a gente sempre falar a respeito dessas pessoas ilustres e incríveis que passaram aqui pelo planeta, e ele deixou muitos ensinamentos, né, em todos os livros, né, que ele conseguiu psicografar, recebidos do Emmanuel e outros espíritos também, que ele recebia os livros. Ele falava que em 2057, então, o planeta estaria entrando nessa era, então, de regeneração planetária total. Aí começaria, então, essa regeneração, que bacana, lógico, né? Há uns tempos atrás ele havia dito ainda, quando aqui encarnado, né, que a gente tinha que evitar, né, uma guerra nuclear, né? Parece que a gente está conseguindo aí com êxito evitar qualquer bobagem, né, que a gente possa fazer em cima do nosso planeta para partir para esse mundo em regeneração. Então, ainda bem, está dando certo, aí falta poucos anos agora para a gente chegar, então, finalmente, nesse planeta em regeneração. E essa era de Aquário, acho que ela vem somar muito com esse meio campo aí, né, energético que a gente está vivendo, porque está difícil, muita polaridade, mas eu acho que está vindo muita coisa à tona. A era de Aquário é isso também, sendo mostrado muitas coisas, né? Quem está errando, que nesse ano de Saturno que nós estamos vivendo, então tudo aquilo que você plantou, você vai colher e vai ser mostrada também essa colheita aí de tudo que você vem plantando nos últimos anos. Espero sempre que todos tenham plantado o melhor possível para si mesmo e para os outros também. Por isso que eu desejo sempre o bem para os outros, que você está desejando bem para você. Ao mesmo tempo, tudo é frequência energética. Por isso que eu trabalho com a radiônica, a gente tem que ficar muito vigilante a respeito dessas frequências, o que come, o que pensa, de que maneira a gente está agindo, né? Sempre com amor para com o próximo, porque está agindo com amor para com você também. Isso é muito legal. Então, acho que a era de Aquário ela traz exatamente isso, esse aprendizado agora, não essas questões só de predileções futuras, né? Ah, a gente vai chegar em Marte, ou vai ter carros voadores, né? Quer dizer, pegar todas as Astúrias de Nostradamus e começarmos, então, até aquele tentar traduzir também, que não é muito fácil, né? As falas, né? Da forma que ele escrevia, de forma metafórica, então é meio complicado entender, às vezes Nostradamus também, e também Rasputin, outros, né, também videntes, né, mais de tempos para cá, né, que de pouco tempo atrás, quero dizer, que também fizeram muitas predileções interessantes a respeito do futuro. Lógico, eu acredito bastante também nessas pessoas que tinham esse potencial, esse poder, né? Baba Vanga também, né? Baba Vanga ela enxergava de uma maneira incrível, né? Então, muitas pessoas conseguiam ver esse futuro próximo nosso, mas acho que a gente está conseguindo passar aí com louvor, sem dúvida nenhuma, aí nessas provas e expiações que a gente está passando, a gente entrar de fato num planeta em regeneração que vai ser magnífico. Por isso que eu falo, a era de Aquário, na verdade, ela vem numa construção, a gente tem que ter em mente essas energias dessa construção da era de Aquário e trazer todo esse conhecimento antigo, não deixar para trás, não deixar esquecido. Tem muita gente aí que fala que isso é bobagem, né? Que esse misticismo, né? Ficar indo atrás dessas coisas antigas é bobagem. Eu não acho. E acredito que você que também está vendo esse vídeo agora também não acha. Por isso que a gente tem que compartilhar sempre essas informações, sempre disponibilizar ao máximo, né, esses assuntos. Por isso que eu peço para vocês que compartilhem também o vídeo, para que mais pessoas consigam ver esse tipo de conteúdo e tenham um entendimento de uma forma bem generalista, na verdade, que essas energias estão chegando para nós, né? Não é à toa que a gente está vendo tanta coisa diferente, que é a respeito até de UFOs também, né? Então, aparições aí, são muitas coisas, né, energéticas ao mesmo tempo que nós estamos vivenciando nos últimos anos. Acho muito interessante tudo isso, por isso que eu gosto de falar dos influxos energéticos dessa nova era que nós estamos finalmente chegando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei para vocês, deixe o seu comentário aqui, se inscreve no canal, deixe o seu like também. Se quiser deixar uma pergunta, pode deixar uma pergunta. E se quiser deixar uma sugestão para um próximo vídeo, também pode deixar a sugestão, tá bom?
aí eu respondo, eu dou uma olhadinha aí e com certeza a gente trabalha em cima do tema aí que for deixado aí como sugestão. Até o próximo vídeo, se sintam abraçados e tudo de bom, pessoal!